Olá pessoal, está começando o FeraCast, o podcast aqui do Ângulo. E hoje o nosso convidado é o Marcelo, mais conhecido como Mestre. Isso. Bem-vindo, Mestre. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, de verdade, pela sua participação aqui com a gente. Parte disso. Bom, hoje a gente vai fazer umas perguntas para o Mestre para entender um pouquinho a dinâmica aqui do Ângulo, entender mais como que funciona tudo, né? Então a gente vai começar com uma pergunta simples. Conte um pouco a sua experiência aqui no Ângulo. Bom, a minha experiência aqui no Ângulo, por incrível que pareça, ela começou como aluno. Eu fui aluno Ângulo quando o Ângulo veio a Ribeirão Preto. Eu comecei numa escola que se chamava César Lattes, o antigo César Lattes, e ele foi vendido para o Ângulo. E eu comecei lá na Mariana Junqueira, fiz cursinho aqui na Praça 7 de Setembro. Por incrível que pareça, numa brincadeira, eu falei, se um dia eu tiver que dar aula, eu quero dar aula numa escola igual o Ângulo. Nossa, que interessante. Quem mandou? Tô aqui. É isso aí, o destino te trouxe. Tô aqui e o Ângulo, ele tem uma forma de ser escola que é bem própria, né? Eu trabalho em várias escolas, já trabalhei em outras, né? Mas o Ângulo é único. Sim. É uma forma única, uma forma individualizada de lidar com o ensino médio, né, que é um grupo que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade. Aqui a gente tem prazer de lidar com eles, com o adolescente. O adolescente é uma faixa etária assim, que eu sou fã, é muito enigmática. Sim. Eu gosto disso. E né? Tem que ter um carinho, cuidado, né? Tem que ter compreensão. Sim, porque muito. A cabecinha deles tá se formando, furor, né? Essa parte, eu sou biólogo, né? Então essa parte aqui, o lobo frontal, está se desenvolvendo neles. Então, sim. O senso crítico, a argumentação. Então eles vão te questionar, eles vão querer saber. Você nunca pode chamar a atenção de um jovem sem explicar por que você está fazendo aquilo, porque ele não vai aceitar, diferente de criança. Exatamente, e por isso o Ângulo é diferente, né? Totalmente. Ele pensa em todo esse cuidado, não Totalmente. Só na educação, como acolher cada aluno, né? E o que torna o aluno Ângulo único? Essa convivência. Ele toda. tem essa liberdade, né? Ele pode, até certo ponto, ser ele aqui. Né? Lógico que a gente tem um certo padrão de norma, senão você não consegue nada, né? Se você não tem essa normativa. Mas é uma normativa que permite que ele seja ele. Sim, ele tem essa liberdade. Ele participe, ele tenha esse... ele está dentro. Eu não gosto do termo ser família, porque família é uma coisa única. Eu acho que ninguém substitui família, né? Mas é algo comum, né? Ele se sente em casa aqui. Sim, a liberdade de expressão que tem, né? Isso desenvolve melhor. Ele é respeitado como ele, né? E não só como um aluno, né? Como cada um é um aqui. Sim, e é tratado individual mesmo, né? Sim. Isso é ótimo. E assim, tem alguma experiência que te marcou aqui no Ângulo com algum aluno específico, ou alguma coisa que abriu, assim, seus horizontes aqui? Várias, né? Eu vou contar uma, que eu estava na minha casa, aí recebi uma mensagem no WhatsApp, um ex-aluno daqui, eu não vou citar nome, questão ética, mas ele é um representante hoje da France Press do Brasil, e ele estava na época do governo anterior, tal. Ele falou, eu falo com o presidente, eu falo com todo mundo aqui em Brasília, tal, e via virtual, né? Ele era um representante via virtual da France Press. Sim. E eu falei, olha, eu tô até meio emocionado. Ele falou assim para mim, você fez parte disso. Nossa. Porque ele era danado. Ele era aquele aluno que a gente chama de danado, né? Que na verdade eu nem gosto, tem gente que usa termo mau aluno, não existe mau aluno. Na verdade é um aluno diferente do que o padrão, que é aquele padrão que você espera, e eu gosto disso. Sim. Eles eram meus amigos, né? E ele falou, você disse para mim um dia, falou, velho, você tem que trabalhar com comunicação. Você é o cara para comunicação, você acreditou em mim, e graças à tua crença, a partir daquele momento eu comecei a me envolver com isso, saber o que era comunicação, e hoje estou aqui. Tinha tido um caso de uma professora que tinha apanhado em São Paulo de um aluno e tal, e ele queria fazer uma matéria sobre violência na escola, né? E aí ele queria que eu falasse um pouco sobre isso. E antes dele me passar isso, ele me deu esse depoimento. Então é uma coisa que
eu me sinto, de certa forma, construindo identidades. Sim. Não totais, eu acho que eu não mando na identidade de ninguém, mas eu colaboro com essas identidades. E isso é muito bom, desde que a gente acredite no que a gente é. Se a gente vale a pena, né, passar isso, acho que... Então foi uma experiência assim, muito boa aqui do ângulo. Tem várias outras, mas aqui do ângulo eu lembro dessa. Sim. Tem outras, mas aí nós vamos ficar falando aqui, tem? Não, mas isso é importante, porque você tá indo além do que um professor tá preparado para fazer, né? Então, sim, o ângulo tem isso, de preparar a pessoa e de acolher. Porque, como você disse, muitas pessoas poderiam julgar ele. Mas você não, você pensou, olha, eu entendo você e já até destinou a área dele, né? Isso que é ótimo. Eu ajudei, né, ele a achar o caminho. Exato, então fantástico. Assim, tenho certeza que ele nunca vai esquecer disso, nem você, né, que tá aqui contando pra gente essa experiência. Tem uma coisa que o ângulo faz, ele fica na memória. Sim. Isso eu garanto, porque eu posso falar de carteirinha, porque eu fui aluno. E o ângulo fica na memória. Inclusive, um dos meus melhores amigos era um professor, que foi meu professor no ângulo, eu faço um café com ele toda semana, a gente senta. Olha isso! Ele tem 80 e poucos anos, é um parceirão meu e virou hoje meu amigo e a gente tá junto. Então, quer dizer, o ângulo vem, a gente arrasta ele junto com a gente ao longo da vida. Isso é muito bacana, né? Cria laços. Sim. Vai além de uma educação, de uma escola, isso é ótimo. Isso, né? Isso transforma sonhos, tudo que a pessoa tem a estrutura toda, né, pra vida aqui. E falando em relação à sua experiência, como é o contato aluno e professor? Aqui, a gente dá aula, né? Então, a aula não tem muito o que escapar. Sim. A gente tem que fazer aquele conteúdo e tal, mas vai muito mais. Eu fui agora com eles, a gente foi para uma saída técnica, né? Nós fomos para o Museu do Ipiranga, e com o professor de História e para o Museu de Zoologia, lá em São Paulo. E a gente volta, tanto nós docentes quanto eles, muito próximos, sabe? Então, vai mais do que essa questão conteudista. Sim. É uma coisa que acaba virando um relacionamento mesmo. Um vínculo, né? Um vínculo sadio. Isso é ótimo, sabe, porque realmente vai além, né? E eu sempre achei a escola assim, né? Porque a escola sempre foi para mim. Eu tive sorte de estudar em escolas que eram assim. Uhum. Então eu sempre tive prazer de estar em escola, né? A gente ouve às vezes crianças falando, não quero ir na escola, só que eu fico triste, porque eu não via a hora de ir para a escola. Sim. É lógico que eu gostava de férias, eu também não sou louco. Normal. Né? Mas não era um peso para mim estar nas escolas, sim, porque eu era bem acolhido. Exato, é isso que traz o aluno, né? Porque se o aluno vai para um lugar que ele não se sente à vontade, não tem como ele gostar mesmo, porque já é um período difícil para muitas crianças, né? Se separar dos pais, ter que ficar na escola. Sim. Então, ter esse contato com o professor é ótimo, e o ângulo, ele proporciona isso, e isso é ótimo mesmo para o desenvolvimento, para a confiança dos pais que querem matricular os alunos. Isso, assim, sem dúvidas. E o ângulo, ele propicia também uma série de atividades que a gente não vê muito. Eu posso falar isso porque eu dou aula em ensino médio já há um bom tempo. As escolas, por conta dessa questão conteudista, né, de vestibular, as escolas perderam um pouco isso, né? Essas outras atividades que são muito construtivas, eu acho que mais até do que o conteúdo. Porque muita gente às vezes pensa que põe o filho na escola para ele simplesmente aprender e passar no vestibular. É lógico que isso é também função do... É importante, claro, mas não é a única coisa. Mas existe uma construção maior. Sim. Que é ele. O desenvolvimento, né, pessoal. Então, aqui nós temos Olimpíadas, nós temos uma série de atividades onde ele se constrói. Sim. Como identidade dele mesmo, né? Aquela coisa pessoal. E eu sinto prazer nisso, porque eu vejo muitas escolas afastando cada vez mais isso, por conta de ser uma escola forte. Sim. Até que ponto eu sou forte se eu só penso numa coisa, exatamente, que é uma prova que vai botar um aluno, muitas vezes, para dentro de uma instituição universitária que ele não sabe o que é, porque ele foi treinado para vestibular. Sim. Então, aqui nós temos alguns professores que dão aula em universidade, então eu faço parte desse grupo. Eu preparo eles para o que é uma universidade, o que eles vão encontrar lá dentro, porque muitas vezes
o ensino médio prepara para eles passarem o vestibular. Aí é que nem eu falo para você, pula a cerca e vai para lá. Você pula a cerca, você conquistou o seu objetivo. Mas o que tem depois da cerca? Exatamente. Né? O que tem Qual depois desse vestibular? Qual o seu preparamento para lidar com tudo né? isso? O que é uma universidade? Sim. Né? Então a gente faz isso. E eu falo muito isso para eles. Não adianta nada eu ter um ótimo aluno para vestibular se ele ainda não é para ele mesmo. Exatamente. Entendeu? E o ângulo permite isso, né? As relações entre eles é muito legal e com a gente eles têm esse relacionamento. Isso é ótimo, porque além de propor, tem que incentivar, né? Sim. Porque se você só propõe, os alunos não estão afim, então vamos deixar de fazer. Não, incentiva. Coloca uma coisa, então o ângulo tem essa pegada de incentivar, de fazer, olha, vamos fazer sim, isso vai ser bacana. Então isso é ótimo, a gente vê muito isso. E nós docentes de direção e funcionários, agora nós fizemos Setembro Amarelo, é impressionante a capacidade desses meninos. Eu fiquei emocionado umas 4, 5 vezes de vê-los fazendo. Foi uma atividade, você vê que eu conheço a docente que fez isso e os docentes que acompanharam, que foram eles mesmos. Uhum. Então é uma coisa que você fala assim, gente, é só entregar para eles algumas coisas que esses meninos dão um retorno que a gente não espera que eles tenham. Sim, às vezes precisa só de um empurrãozinho, a gente surpreende, entendeu? Sim. E às vezes aquele aluno que o pessoal fala assim, nossa, esse menino não tem conserto. É o que estoura. Ele dá um show nessa hora. Aí você fala, peraí, talvez a vibe dele seja outra. Sim, às vezes ele só precisava de alguém que confiasse expressão, nele. E você dá chance dele se mostrar o que é. Exatamente. Muitas vezes as pessoas, eu falo que é um ovinho que não quebrou, né? Enquanto o ovinho não quebrar, ele fica dentro, ele fica embutido. Sim. A hora que esse ovo quebra, aí ele eclode, e aí ele vai ser ele, né? E isso ajuda muito aqui no ano. Porque ele tem vários momentos que ele vai poder fazer isso. Exatamente. Às vezes ele tá tentando se desenvolver, mas de ouvir, você não consegue, você não vai, ou se desenvolve. Mas o ângulo dá esse suporte para todo mundo se desenvolver, né? Bom, e que recado você deixaria para os alunos, para os pais que ainda não conhecem o ângulo, mas que pretende matricular o filho? Primeiro recado, conheçam. Ótimo. Venham conhecer a gente. Tem que ser, né? Vai ser um prazer. Porque a partir do momento que você conhece, eu falo muito para os pais em reuniões e tal, eu agradeço muito a confiança que vocês passaram para a gente, porque eu sei como é difícil, porque essas criaturas, eu tenho 2 em casa, essas criaturas são as coisas mais preciosas que a gente faz na vida, né? A gente pensa em construção de casa, carro, isso tudo é pequeno, né? Quando você tem filho, você vê o que é que você veio fazer aqui, né? E entregar essa preciosidade, né, para um grupo, partilhar essa questão da formação, é um presente que vocês podem dar para a gente, né? E esse presente, pode ter certeza, aqui no ângulo, ele vai ser muito bem cuidado. Muito bem cuidado. E vocês vão receber outro presente em casa, né? Que é a construção dessa criaturinha, por ela mesma, junto com a gente, mas vocês vão ficar muito contentes. Tá? Isso aí. Esse é o recado que eu dou, né? Aqui, antes de qualquer coisa, os nossos alunos precisam ser felizes. Eu acho que é o mais importante. Depois a partir dessa felicidade, nós vamos conquistar um monte de coisa com eles, né? E não só os alunos, vocês também, pais, né? Eu acho que vocês têm que estar felizes, satisfeitos, né? É lógico que toda escola vai ter crítica, toda escola vai ter colaboração construtiva, né? Mas, a hora que passar a régua, vai dar acima do esperado. Eu garanto isso como professor ângulo e como aluno ângulo. Isso aí, ótimo! Que bom, muito obrigada, viu, por ter respondido todas as perguntas. A gente vê o carinho e o amor que você tem por dar aula aqui, por ter estudado aqui, construiu toda uma vida, uma carreira aqui no ângulo, né? Então, quero agradecer mais uma vez sua presença. Muito obrigada a você que assistiu e assim a gente encerra o FeraCast. Deixe sua marca na história, ângulo é tradição.